Égua, então, ela tá aqui. Depois da gente trocar muitas conversas pelo Instagram, enfim, a gente resolveu marcar esse bate-papo. Então, eu agradeço já a presença da Isa. E para quem não entendeu a minha brincadeira, eu queria que ela se apresentasse, explicasse aí pra gente quem é a Isa, o que que ela faz. Seja bem-vinda aqui, Isa. Muito obrigada, Thiago. Eu sou Isa Leal, sou professora de língua inglesa e viajante apaixonada, assim. O nome do meu perfil é Égua, eu tô aqui. E isso se deve desde um dia que eu viajei para Capitólio e era um sonho conhecer esse lugar. E aí quando eu cheguei lá eu falei, Égua, eu tô aqui, tipo assim, inacreditável, porque era algo que eu queria muito. E aí o pessoal começou a rir, né? Porque égua é estranho, soa estranho para eles. E desde então, assim, o meu perfil ele era pessoal e aí depois virou um perfil de uma viajante que compartilha histórias pelo mundo. Depois dessa não teve como, Não né? teve Aproveitou como. o embalo, Foi. né? E aí... e é bacana, assim, que a gente te trouxe para conversar, porque desde do que a gente conversa no Instagram e tal, eu falei, cara, acho que seria interessante, né, a gente chamar a Isa, porque além de viajante, assim como nós, gosta de explorar, não é viajar para qualquer lugar. Tem que explorar, tem que se meter ali nas brenhas e tal, porque eu acho que, pelo menos pra gente, acho que é o verdadeiro sentido da vida, né? A gente encontra cada história, cada coisa, na simplicidade mesmo, sem luxo, então, contato com a natureza também. Eu acho que é isso que faz, não sei, tornar a viagem mais interessante, né? Sim, com certeza. Eu acho que você vivenciar o local é o propósito, né? Você chegar, conhecer pessoas, como tu mesmo falaste, explorar. Porque não adianta você fazer aquela visitinha e dizer assim, ah, eu conheci tal lugar. Se você realmente não conheceu, você passou por ali. E a ideia não é essa, né? Pelo menos não a minha e acredito que a de vocês também não, porque o que eu vejo é que vocês também gostam de explorar. E aí eu acho que deu super certo, né? Porque a gente tem o mesmo propósito, que é de vivenciar o lugar. Agora me diz uma coisa, que a gente sempre teve uma dúvida. Sim. Será que ela vai sozinha? Vai sozinha mesmo ou tu tem alguém para te ajudar nas filmagens? Ou tu tem uma galera que viaja contigo? Como é? Me explica. Depende muito. Às vezes eu sou convidada para viajar com algum grupo de amigo e eu vou, me meto no meio e vou junto. Mas as minhas viagens, realmente, quando eu planejo, eu vou só. Eu não tenho ninguém para filmar, eu faço amigos no rolê e daí eu peço para fazer filmagem, para fazer foto e vai fluindo. E às vezes eu mesmo faço, coloco no disparador automático e vou gravando tudo. Mas assim, na maioria das vezes eu viajo só mesmo, porque é um descobrimento, né? É diferente, na verdade. Quando você viaja só, você acaba se entrando em sintonia contigo mesmo, assim, e é uma coisa que é surreal, porque você não consegue desvincular de ti. Quando você está com outras pessoas, acaba que você adere ao que os outros querem, ao que os outros fazem, e às vezes nem é o que tu queres fazer. E aí tu faz porque estão fazendo e porque querem fazer e tu não quer meio que discordar. Quando é só tu acabas que tu organiza tudo, tu faz o que tu quer, acorda a hora que tu queres e pra mim flui muito mais rápido e melhor. Legal, assim, né? E tu usa só o celular para os vídeos? Somente, só o celular. É porque eu, em relação à tecnologia, sou bem fraquinha. Então eu não consigo pegar uma câmera e fazer algo assim, sabe, elaborado. É só o celular mesmo, não tem jeito. Mas legal. Mas eu tô estudando para aprender a usar outros equipamentos, mas ainda não me sinto segura. Aí eu acho que vou perder muito tempo. Então eu já filmo ali, tiro foto e já vou curtir, porque... Qualquer dia vai com a gente que a gente já te dá umas dicas. Agora na questão que tu colocaste aí, que é bem interessante mesmo, que além, olha, a gente vai batendo papo e vai descobrindo que na questão que tu colocaste da viagem se tornar uma descoberta, é exatamente também o que acontece com a gente, sabe? A gente, como a gente não procura lugares óbvios para onde a gente vai onde está realmente a essência do lugar. Então tu acaba refletindo sobre tua vida, tu enxerga o modo de viver das outras pessoas, e quando tu tá bitolado lá no teu cantinho, aquilo passa a ser tão comum e tu acaba entrando em desespero. É por isso que a depressão tá muito forte hoje em dia nas pessoas. Então quando tu viaja para esses lugares e tu vê, cara, é assim que esse cara vive, é assim que essa
essa família, vejo essas pessoas lindas, e às vezes tu reclama de tanta coisa que acaba que tu tem tudo, e tu vê na simplicidade ali que o cara também tem tudo, que o cara não precisa do que tu precisa, e tu tá reclamando do muito que tu tem. Então, te faz refletir e faz entender um pouco exatamente assim o que é a vida e que a gente realmente não precisa de muito. Eu acho que... E o melhor também, que ela não precisa de ninguém para passar por esses momentos. Também, ela também, não é dependente. Né? Isso é uma coisa que eu adquiri por conta de um conselho de uma amiga que eu convidava ela para viajar, inclusive foi o conselho que ela me deu antes de morrer, que eu convidava ela para viajar e ela trabalhava na área do turismo, então às vezes não dava. Ela falou assim para mim: amiga, se tu fores esperar alguém para viajar contigo, alguém que tenha o tempo que tu tens, que tenha o dinheiro para viajar contigo, tu não vais conseguir fazer. Vai só e vai vivendo, porque se eu pudesse eu iria, mas eu preciso trabalhar, então não deixa de viver isso. Então foi daí que eu fui. Inclusive foi uma viagem incrível, assim, foi a minha primeira viagem, eu fiquei morrendo de medo. Foi para Ilha do Mel, no Paraná. Eu fui acampar, então tipo assim, eu tirei todos os medos que eu tinha, porque eu nunca tinha acampado só, eu já tinha acampado com amigos, mas só não. Então eu tirei todos os meus medos de viajar para um outro estado sozinha, acampei. E assim, eu lembro que um mês antes disso acontecer, eu fiquei muito ansiosa. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, se alguém entrar na minha barraca. E esses medos, eles passam pelas nossas cabeças. Nós que somos mulheres, a gente acaba que parece que é inato isso, né? O tempo todo a gente fica com aquele receio de acontecer algo. Mas assim, se a gente se privar, eu não admito me privar de vivenciar algo porque o outro vai me machucar. Então eu vou na fé e aí eu só vou. E aí, claro, passa os medos na nossa cabeça, mas assim, eu não deixo isso me engessar, sabe? Então assim, desde esse conselho dela, eu simplesmente fui e continuo indo. E não há uma viagem que eu não lembro do conselho que ela me deu, sabe? Então é isso, eu acho que a gente precisa realmente não deixar o medo paralisar. O medo ele precisa existir, porque quando ele existe a gente fica mais cauteloso, mas ele não pode engessar, porque aí você deixa de vivenciar algo tão maravilhoso porque o medo te engessou. Então é isso. Cara, show de bola, porque inclusive era outra pergunta que eu tinha para fazer, justamente dessa questão de viajar sozinha, de ser uma mulher. A gente sabe dos riscos que a mulher corre. E o engraçado é que muita gente já conversou comigo, com a Bárbara, assim, cara, vocês são loucos, como é que vocês vão andar de sup, vocês vão fazer a remada no meio do rio, com medo de bicho, cara, não sei o que. Eu falei, cara, a gente sempre fala, cara, o bicho ele pode até atacar, a gente também não se mete em qualquer lugar, se a gente se meter, de repente, ele pode até atacar, mas para se defender. O ser humano é diferente. O ser humano, ele tem a maldade dentro dele, então ele sabe o que ele está fazendo, né? Então eu tenho muito mais medo do ser humano do que propriamente do bicho, entendeu? Então, como é que tu acaba lidando hoje em dia, passada essa primeira experiência aí, como é que é hoje? Hoje em dia tá mais tranquilo, tu ainda cria esses monstros aí na tua cabeça? Sempre, não adianta, assim, independe, acho que da quantidade de viagens que eu fizer. Eu sempre vou ter um receio, sempre vou ter o pensamento e se, como você mesmo falou, e se, mas eu tento me acalmar, sabe? Porque ao mesmo tempo que esse e se pode ser algo negativo, e se algo for positivo? Então eu acabo que eu internalizo que vai ser algo bom, sabe? Sempre com aqueles cuidados que a gente tem, mas assim, eu sou muito abençoada em relação aos lugares que eu vou, porque eu conheço tanta gente legal. E, assim, por estar só, tem muita gente que se propõe a ajudar, sabe? Então, às vezes, ir num restaurante. Eu lembro que uma experiência que eu tive na Serra Cearense, que eu estava num restaurante, e aí os garçons me viram lá 2 vezes sozinha, e um perguntou, você está sozinha aqui? Estava hospedada lá. Aí eu falei, sim, estou. Aí eles, meu Deus, como você está só aqui? Você está tomando cuidado, não sei o quê. Então, houve uma preocupação. E acaba que as pessoas ajudam muito. Eu tenho encontrado mais pessoas boas do que ruins nessa minha trajetória. Então, talvez isso tenha me estimulado a continuar. E eu espero que continue assim, né? Porque o medo ele vai existir, mas como eu disse, eu acho um absurdo eu parar a minha história, o que eu me propus a vivenciar,
por conta da maldade do ser humano. E eu espero que... Pô, sem dúvida, cara, energia, pô, assim, total. Então, né? a gente também espera, porque a gente viaja junto contigo também quando tu posta, então, pô, a gente também espera que tu não pare. É verdade. Agora, outra questão é sobre dificuldades, né? Que a gente até conversou sobre isso. O que é? Qual é a maior dificuldade nas tuas viagens? Então, em relação a pessoas, eu só tive um lugar que eu fiquei super frustrada em relação à ajuda de outra pessoa, né? Que foi em Paris. Que eu fiquei assim, sabe como te deu um banho de água fria, assim? Eu fiz uma pergunta porque eu queria achar um lugar e o cara foi assim, extremamente grosseiro, sabe? E eu fiquei assim, sem ação. Juro, eu não estava entendendo. Aí eu pensei assim, meu Deus, como que pode, né? Mas aí eu falei, quer saber? Às vezes a pessoa quer jogar o lixo dela pra cima de ti e se tu pega aquilo... Então eu, sabe? Mas assim, eu fiquei pensativa em relação a isso. Mas geralmente, de uma forma geral mesmo, assim, as pessoas me ajudam em relação a chegar nos lugares. Mas aqui no Pará, para chegar nos lugares, eu não tive dificuldade. Só que eu acho que as pessoas, elas não, em alguns lugares, elas não se propõem. Sabe quando ele sabe que você não é dali, mas ele não te diz assim, olha, tem um lugar tal, vai em tal lugar. Você já conhece tal lugar? Então, às vezes eu acho que falta isso, porque às vezes a pessoa deixa de ficar ali, explorar muito mais, porque não tem alguém que te auxilie. E aí, às vezes, até me ocorreu agora que até a pessoa do local não conhece, né? E aí ela, às vezes vem alguém de fora, mostra o lugar na internet, a pessoa diz assim, nossa, mas isso tem aqui, né? Então, acontece isso também. Eu penso assim que às vezes a gente precisa realmente jogar na internet, mostrar o que acontece e nós, como criadores de conteúdo, a gente mostra a realidade, né? Porque tem muita coisa assim que aparece que a gente sabe que não é bem assim, e aí a gente fica assim, mas meu Deus. A gente estava conversando ontem mesmo sobre isso, né? Porque tem gente que vai e mostra só o que a minoria das pessoas podem consumir. Sim. Exatamente. Vão em um hotel de luxo. Mas a maioria que assiste não é esse público, entendeu? E a gente não, a gente vai ali na fé e eu tal. acho que acaba não conectando, né? Acho que é o... Agora, em relação... tu não acha também que seria uma certa falta de valorização, não só para quem está criando conteúdo, mas como própria localidade ali, o povo, né, receber algum tipo de instrução para receber as pessoas que vêm de fora, porque, pô, convenhamos, né, cara, o Pará, em termos de belezas naturais, meu irmão, meu Deus do céu, não deixa a desejar. Então, os próprios turistas daqui da região que não conhecem essa falta acesso à informação, falta acesso a você chegar no local, falta acesso, eu acho que até incentivo mesmo de financeiro. Por exemplo, a gente foi para Marapanim, mas a gente achou pousada mais barata no Maranhão. Sabe, assim, então Marapanim não é turisticamente reconhecido. Acho que falta muita coisa e tem muito potencial. Mas como pode, por exemplo, a pousada ser mais cara lá do que no Maranhão? Então, como é que tu acha assim, a questão da valorização, a questão do acesso às nossas regiões aqui? Então, eu como viajante solo, eu sinto dificuldade em chegar em alguns lugares, que só se vai de carro, por exemplo. Tem muitos balneários aqui, tem muitas lagoas, rios, que o acesso ele ainda é muito complicado. Então, às vezes, a pessoa ela até quer explorar, né? Mas só que essa acessibilidade, ela deixa a desejar. Então, assim, todos os lugares que eu tive acesso, que tinham acessibilidade ruim, eu fui porque amigos meus tinham carro e conseguiram me levar. Mas eu não dirijo, tá? Então, assim, para eu chegar em determinado lugar, se você for querer um transporte que seja público ou algo do tipo, você não tem. Você só vai se você tiver moto, se você tiver carro. E aí isso deixa a desejar bastante, pelo menos para mim. Tem estradas aí, nossa, que precisam ser revistas e por aí vai. Em relação à hospedagem, eu acho que precisa sim ter uma instrução,
cursos para que os donos de hospedagem, não só de hospedagem, mas dos estabelecimentos, entendam que a pessoa que vai ali, ela fica naquele município se ela tiver por que ficar, né? Quando você vai num restaurante, se você é destratado, ela vai achar que tudo ali é assim, porque é essa visão que as pessoas têm. Então, se você... Eu falo por conhecimento próprio. Às vezes, quando você vai numa rodoviária ou numa hidroviária, você é destratado pela pessoa que está vendendo a passagem para você, você fica assim, mas gente, ainda nem cheguei no lugar e já começou por aqui. Então, assim, é do começo. Quando você não tem ali uma linha tênue para seguir, para fluir, no processo quebra. Então, assim, precisa ter cursos para todo mundo que trabalha nessa área. Às vezes o dono do mercadinho acha que não é importante porque ele só está vendendo ali um pacotinho de leite, mas não é bem assim. Se você está numa área turística, tudo que você faz reflete para aquela região. Então, para você ficar ali, para você manter o turista ali por mais dias, você precisa ter um porquê. E aí eu penso assim, se a pessoa é bem tratada, ela vai voltar. Ela vai falar desse lugar para a cidade que ela vai. Mas se ela é destratada ali, ela vai falar mal e vai convencer o outro de que ele não é importante de tu conheceres. Então, assim, a gente, quando vai para os lugares aqui no Pará, a gente fica deslumbrado com os locais. Tem tantas praias lindas lá em Marapuni mesmo, quando vocês foram na Praia do Lembe. Eu lembrei de quando eu fui para lá. O tratamento foi muito bom. Então, você sente que você é acolhido. Se você não se sentir acolhido no local, você não volta. E as pessoas acham que não, que elas estão te fazendo um favor por você estar ali. Não é assim. E esse entendimento eles não têm. A maioria não tem. Então, assim, eu acho que precisa, sim, o governo estadual investir, sabe? Investir não só na questão de acessibilidade para tu chegares lá, mas investir em instrução. O ser humano precisa ser educado. Quando eu falo educado, é de todas as formas, ter conhecimento do quanto que ele é importante para a sociedade, principalmente em áreas turísticas. Então, assim, quando isso houver com maior intensidade, eu acredito que as coisas elas vão começar a fluir melhor. E aqui no Pará, se você vê, e vocês já viram muitos lugares assim, né, que às vezes você sente uma barreira ali, aquela hospedagem que custa 260 a diária, o colchão não é legal, o quarto é mofado e você fica assim, como que eu vou ficar aqui mais tempo nessa cidade? Então é tudo isso. Você sabe? se sentindo bem, você passa a real para a pessoa, né, que está te assistindo. Eles vão sentir que você se sentiu bem lá. Não sou como se fosse uma obrigação, sabe? Esse sentimento de você estar sendo tratado por obrigação é terrível. Você tem que se sentir acolhido. E eu sinto falta disso em alguns lugares até, sabe? Mas tem muitos lugares que a gente é muito bem recebido, a gente fica com aquela sensação de gostinho de querer ficar, né? Sim. Porque, poxa, a gente sai de casa, tá longe. Eu geralmente pego viagem de um mês, assim. E aí você chega num estabelecimento, você é acolhido. Nossa, que sabor de casa, de coisa gostosa, sabe? E aí você diz assim, nossa, eu não queria ir embora nunca mais. Eu já senti isso. E você fica assim, poxa, poderia ter mais disso. Inclusive, né? passa para os teus seguidores como a gente recebe coisa boa. Né? Na questão, eu até entendo assim, o povo, sabe? O local que a gente vai, os moradores. Porque realmente a vida deles é tão simples e eles também, muitas das vezes, não têm acesso à informação, exato, não têm acesso à educação. Então, tu não tem até nem como cobrar, né, uma receptividade a mais. Porém, eu acho que, de alguma forma, até os empresários da região, da mesma região, mas que tem dinheiro, então tem acesso à informação, tem acesso às coisas que essas pessoas não têm, as próprias prefeituras, o próprio governo do estado, eu acho sim que esses deveriam estar mais, enxergar como a sua região como um potencial. Exatamente. E aí sim incentivar essas pessoas, e às vezes, muitas das vezes, os caras não precisam nem de dinheiro em si. A gente, para produzir conteúdo, a gente não precisa nem de dinheiro em si, mas a gente precisa, cara, de um empurrãozinho, sim, que a gente sabe que tem gente, tem entidade que podia dar. E a gente não é valorizado por isso. E eu acho que precisaria muito, cara, nossa vizinha Nordeste tá aí para mostrar. Tu vai em cada biboca, vai em cada local,
que tem uma pousada bacana, que vão te receber bacana, que tem um acesso bacana, que tem valores cobrados justos. Então eu acho que, na minha visão, se a gente se unir, se a gente juntar, só quem ganha é o nosso estado. Só quem ganha é o nosso estado. Com certeza. Eu penso que existe um pouco de falácia em relação a essa questão de valorizar o local, né? Porque a gente percebe que eles trazem gente de fora para fazer a gravação do conteúdo daqui. Gente, a gente tem tanto criador de conteúdo legal aqui, né? Que poderia ser explorado, que poderia, de fato, falar a realidade, porque conhece a realidade. Mas não, aí sempre tem essa conversa de valoriza o local, mas aí quando é para fazer a divulgação de alguma coisa, pega alguém de fora e traz para fazer essa valorização, né? Enfim, eu concordo com tudo que tu falaste. Eu acho que as pessoas que são ali do município, realmente, como a gente já conversou, não tem a instrução, precisa vir de fora. O conhecimento ele vem de fora para alguns lugares, infelizmente no local mesmo não tem. E isso que tu falaste me fez lembrar de uma situação que até então eu não tinha pensado. Nós, como viajantes, quando a gente vai para um local, a gente espera muita coisa, né? Porque é tudo muito, super valorizado, né? E aí, às vezes, nem é tudo isso e às vezes a gente não se propõe a ver tudo isso também, né? Sim. Porque às vezes a gente chega no local, isso aqui, poxa, mas não é isso aqui, é tudo isso aqui, gente, para pensar, você tá num local incrível, a comunidade é legal pra caramba, entendeu? O tanto que tu pode aprender ali e a gente acaba que, só quer mostrar o local e tudo e esquece de vivenciar aquilo ali mesmo, o simples, como tu falaste, é importante. Tem muitos locais aqui na Amazônia que não tem internet, aí vem alguém de fora, filma e fica se reclamando porque não tem internet. Gente, calma aí! Você veio aqui para quê? Você veio para vivenciar, veio para postar ao vivo ali como é, né? Então tem muitas coisas que precisam ser repensadas em relação à criação de conteúdo, criadores de conteúdo, sabe? E essa valorização também, né? Tanto do local quanto dos criadores. Eu acho que está tudo muito oba-oba. Tá todo mundo muito empolgado em ter não sei quantos milhões de seguidores, mas vivenciar aquilo ali, de fato entender qual é o meu processo de desenvolvimento, o que eu vou contribuir para aquele local e o que eles vão contribuir para mim, tá meio que sendo deixado de lado, só pela questão de mostrar. E isso eu me cobro muito, assim, sabe? É uma coisa que eu tenho me cobrado bastante. Eu dou uma pausa nas minhas criações de conteúdo para tentar entender o que eu estou fazendo. Se de fato aquilo ali é relevante, se não é, aí eu paro de postar um pouco, eu sumo, depois eu volto. Porque eu acho que a gente precisa pensar. A gente está muito no automático, né? Como a gente até conversou outro dia, a questão do drone. Mas você não tem um drone? Gente, desde quando a gente precisou de drone para fazer filmagem? Peraí, sabe? Peraí, não é assim. O que você quer? Sabe? A gente precisa parar para pensar no qual é a tua proposta como criador de conteúdo, o que tu queres mostrar e se isso vai ser relevante. Ele tem um drone, então eu vou seguir ele. Cada um tem uma proposta, né? Se a tua proposta é mostrar a cidade, é uma coisa. Sim. Se a tua proposta é mostrar o que tu tá vivenciando, é outra coisa. É o nosso caso, né? É isso. Então, assim, as pessoas, elas estão meio perdidas, assim, quando eu falo as pessoas, eu falo até dos próprios seguidores e dos criadores de conteúdo também, que eles não sabem, a gente às vezes não sabe. Eu vou me incluir porque, como eu falo, eu dou uma pausa, né? A gente não sabe, de fato, para onde que vai. Aí eu fico assim, aí eu digo, não, mas peraí. Sabe? Então, às vezes, a gente precisa desacelerar um pouquinho para não ir no comboio, sabe? E é curioso que cada vez que a gente conversa, a gente vai vendo que a nossa sintonia é até cada vez mais forte, porque também acontece com a gente. A gente precisa dar um freio, porque a rede social acaba te colocando num mundo paralelo, fora da realidade. E tu vê as pessoas crescendo ali e tu fala, cara, por que não acontece comigo? Por que não acontece comigo? Cara, não acontece porque não tem que acontecer ainda. Né? Então para, reflete, vai viver tua vida, vai fazer teus projetos. Para que de fato tu tá fazendo isso? Faz sentido para a tua vida? Faz sentido. Então continua, mas continua.
Cara, com calma. Não se cobra tanto, né? Exato. Porque isso vai te tirar completamente da rota, né? Às vezes a gente fica querendo desmotivar, mas não, calma, não é isso, ainda não. Eu acho que é o propósito também, eu acho que o propósito que tu estabelece pra ti, ele te guia. O que eu quero dizer com isso? O meu propósito no meu Instagram é estimular as meninas a viajarem só porque elas têm muito medo e dar um retorno em relação a tudo que eu aprendo, porque é assim que eu aprendo a viajar. São 2 propósitos que eu tenho e eu não fujo disso. O que vem além disso é só um complemento. Então eu não surto porque, sabe, porque não cresce, porque isso, porque aquilo, porque meu propósito é esse. Então eu deixo fluir. E aí quando vocês sabem qual é o propósito de vocês não vão nem ligar para isso, né? Não vai ficar, ai, meu engajamento, nem passa essas coisas pela minha cabeça, porque se alguma menina se estimular e incentivar a viajar porque viu algo meu, pô, cara, eu já ganhei o que eu queria. Exato, já Agora, passaste com a olha, mensagem. eu admiro muito, te juro. Eu acho que, não sei se eu teria coragem, mas eu acho que um dia tu ainda vai criar uma comunidade de mulheres para ir viajar juntas e tal, que vai ser legal. Acho que as mulheres vão se inspirar em ti e vão conseguir. E assim, pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse, se tiver alguma mensagem, pode falar qualquer coisa que venha do coração, pra galera que tá assistindo a gente, pra que tá te assistindo. Bom, uma coisa que você precisa ter propósito, porque se você é fiel ao seu propósito, não existe Instagram, métrica, nada disso vai influenciar no que tu queres fazer na tua história. Então segue o teu propósito e deixa fluir, porque vai dar certo e só confia. E é o que acontece. Bom, show de bola, Isa. Eu queria te agradecer de montão. A galera que está assistindo a gente, que não conhece a Isa, a gente vai deixar o @, da Isa aqui para conhecer a Isa, para conhecer o projeto dela. Então sigam lá ela e viajem junto com ela também, porque é show de bola todo o conteúdo que ela produz aí pra gente, né? E convidar ela para ir numa remada com a Sim. gente. Vai ficar devendo. Tem que ir numa remada com a gente. E também dar uma lembrancinha para ela meu lembrar da Deus. gente nas viagens dela, nas trips. Ai, meu Deus, que legal. Para lembrar da gente. E vai ser muito útil, né, pra ela nas Ai, trips meu dela. Deus, que lindo! Velho, que lindo, adorei. Deixa eu mostrar. Olha, Personalizada. Para dizer que estamos juntos. ai, que massa. Conectados. Vai pra Tailândia comigo. Opa, show de bola. Muito obrigada. Pois vai ter fotinho lá na Tailândia comigo. Quero agradecer, vocês são demais. Eu sigo vocês já tem um tempinho. Amo a família de vocês, acompanhar os meninos, são uma graça. Eu acho que o que vocês estão proporcionando para os dois e para vocês mesmo é incrível, porque hoje em dia as crianças só querem, sabe, estar no celular, esquecem que existe uma praia legal, que existe uma trilha legal, e essa vivência que vocês estão proporcionando é incrível, incrível. Vocês estão de parabéns pelo projeto de vocês também, sabe, familiar. Eu acho que as pessoas, elas precisam se inspirar em pessoas como vocês, que são simples, que são gente boa pra caramba, que estão vivenciando o que vocês podem, sabe? Eu acho que o Instagram, ele é além, a rede social de uma forma geral, ela é além de vídeo e foto. Quando ele proporciona isso pra gente, essa conversa, essa vivência, é o que vale. Eu levo pra minha vida todas as pessoas que eu encontro. E vocês já estão incluídos desde quando a gente começou a conversar. E agora mais ainda, a gente vai tomar café sim, vai fazer remada. Eu não tenho força muito no braço, mas vai fazer e vai dar certo. Tá Legal. bom? Muito obrigada. Obrigadão, Isa. Valeu pelas palavras e, porra, só sucesso pra gente. Amém. Valeu, obrigadão. Amém. Obrigada.